pegam ali o dividend yield, né, que é a métrica principal do dividendo, faz o ranking lá as 10 que mais pagaram, e é isso aí, essa aí vai ser a minha carteira. E tá fechado. E é isso, e vai continuar dando certo. Bom, não é bem assim que funciona, né? Então, eu basicamente tenho 80% da minha carteira em estratégia de dividendos, né? E 20% ali que eu sempre deixo. Pode dar um exemplo de uma empresa que vocês investiram com essas características? Estava passando por um momento de reestruturação, ou talvez o cenário econômico para aquela empresa não estava tão bom. Poxa, pra gente parecia um negócio extremamente resiliente, mas que estava passando por um momento difícil, mas que a gente acreditava que ia se recuperar. Ainda em 2024, a gente consegue pegar empresas que são capazes de pagar em dividendos mais do que investimentos de renda fixa? Mas é possível se aposentar com dividendos? Em 2024, qual é o setor que tu acredita que vai ser o destaque da Bolsa? Tende a se beneficiar muito com esse cenário de queda de taxa de juros, né? Então, obviamente, você paga... Mas especificamente, aquele investidor que procura dividendos. Quais são os principais indicadores que ele precisa aprender? Que eu acho importante, que é o trabalho que vocês fazem lá na GF também. Beleza, eu gosto de dividendos. Tá, então é só eu comprar uma empresa que paga dividendos? O que já pagou no passado e deu? Eu não preciso olhar mais nada, não preciso estudar nada. Eu vou, assim, por feeling, por adivinhação e saio fazendo? Ou tem uma gama de indicadores que eu realmente preciso entender como funcionam e entender se aquilo está levando a empresa para uma vida daqui para frente mais saudável? Vamos lá. Interessante essa pergunta, porque acho que boa parte dos investidores que se atraem por essa questão do dividendo costumam fazer um filtro muito simples. Quer dizer, pegam ali o dividend yield, né, que é a métrica principal do dividendo, faz o ranking lá as 10 que mais pagaram, e é isso aí, essa aí vai ser a minha carteira. E tá fechado. E é isso, e vai continuar dando certo. Bom, não é bem assim que funciona, né? Claro, a estratégia ela é simples, mas se fosse só isso, estaria todo mundo rico com dividendos, né? E, infelizmente, essa não é a realidade. Muitas pessoas acabam se frustrando, começam 1 ano, 2 anos na estratégia e acabam abandonando. Esse negócio de dividendo aqui é 1 centavo que cai. Porque, de fato, né, você precisa passar por um período que a gente chama de... É uma espécie de zona de arrebentação, né? Porque o dividendo ele é pago em função da quantidade de ações possuídas pelo investidor, não necessariamente pelo valor que ele investiu, né? Então, o que acontece? Você precisa traçar um plano para tudo que você pretende fazer, que exige planejamento de longo prazo. Você precisa, obviamente, se programar para isso, né? Então, a primeira coisa é você focar sempre na meta em quantidade de ações. Ter isso na sua cabeça que esse vai ser a sua principal busca na bolsa. E olha só como as coisas se invertem quando você começa as suas prioridades pela meta em ações. Você vai torcer para BB Seguridade subir ou cair? Você vai torcer para cair. Porque com o seu aporte, você vai conseguir atingir essa meta de 10 mil ações, que não precisa ser no primeiro ano. Você vai dividindo em aportes mensais até você atingir essa meta de 10 mil ações para ter uma renda equivalente ao que você estimou, né? Aí o segundo passo é você olhar, bom, o que então me interessa aqui? O que eu estou buscando como um investidor que tem como premissa principal a renda lá na frente? Bom, o primeiro filtro que você pode fazer é, poxa, eu vou atrás de empresas que tenham práticas, que tenham políticas bem estabelecidas de distribuição de dividendos para os seus acionistas, né? Para isso, você vai olhar o histórico. Esse dividendo alto em determinado ano pode ter sido só extraordinário? Pode ter sido uma coisa não recorrente, né? Como acontece muitas vezes com as empresas exportadoras, por exemplo, né? Elas não são previdenciárias, elas estão por algum período, né? E setores que, obviamente, tenham alguma correção por inflação. Afinal, se você está num país inflacionário como o nosso, é justificável que você busque ativos, negócios que tenham ali as suas receitas recorrentes corrigidas por inflação. Todo mundo tem que entender muito bem ali ao longo da sua jornada qual que é o seu perfil de investidor. Não basta você simplesmente preencher lá o suitability da corretora, enfim, não é isso que vai te dar. Claro, isso pode até te dar uma luz, mas é o dia a dia investindo que vai te dizer qual que é seu apetite ao risco, quanto você aguenta de volatilidade, né? Eu, particularmente, sou extremamente conservadora. Então, eu, basicamente, tenho 80% da minha carteira em estratégia de dividendos, né? E 20% ali que eu sempre deixo
para o que a gente chama de carteira de oportunidades, que não deixa de se atrelar a dividendos também. São empresas que talvez estejam passando por momentos mais difíceis ali, talvez um contexto econômico que não favoreça muito ali no momento, um turnaround, mas mesmo assim são negócios que a gente acredita que reúnam condições para no futuro, quando recuperados, sejam bons distribuidores de dividendos, né? Pode dar um exemplo de uma empresa que vocês investiram com essas características? Estava passando por um momento de reestruturação, ou talvez o cenário econômico para aquela empresa não estava tão bom, e o tempo passou e isso se concretizou, essa expectativa que vocês tinham de pegar o dividendo se concretizou? Posso. Tem algumas, eu acho que talvez a mais memorável dos cases, assim, nesses últimos tempos foi o Unipar. O Unipar era meio que um patinho feio ali, 2010, por ali, né? A maioria das pessoas não conhecia muito, mas era uma empresa que já foi blue chip ali entre a década de 80 e 90. Então, uma empresa que já era listada há muitos anos, que a gente já conhecia muito bem, mas que por determinado momento ali acabou fazendo algumas parcerias equivocadas com o Braskem, enfim, acabou tendo muitas brigas societárias, teve uma questão também de sucessão. Então, não coisas necessariamente que desabonassem o negócio ou que esse negócio tivesse perdido fundamentos. Mas quando você tem ali quando a confusão já começa ali no topo, sabe, entre os seus sócios não estão se entendendo muito bem, obviamente que isso cascateia para toda a cadeia do negócio, né? Então, a Unipar acabou passando ali por um período um pouquinho conturbado durante a sucessão lá dos controladores. Mas a gente, enfim, conhecia o negócio, continuava acreditando no negócio, tem muitas barreiras de entrada, né? Então, o negócio de cloro e soda. Então, os principais clientes são setores perenes, para você ter uma noção, a Sabesp é uma das maiores clientes, né? O setor de saneamento. O cloro e a soda não viajam distâncias muito grandes, né? Você tem um raio ali máximo que você pode percorrer. Então, a tendência é que você tenha unidades muito concentradas em determinados locais, né? Então, você tem ali meio que uma barreira natural de entrada, né? Obviamente, para você montar um negócio desse do zero, é muito capital, licença ambiental. Então, quando você olha as vantagens e desvantagens, né? Fortalezas e oportunidades do negócio, poxa, para a gente parecia um negócio extremamente resiliente, mas que estava passando por um momento difícil, mas que a gente acreditava que ia se recuperar. Então, veja que nesse tipo de investimento existe o componente risco muito mais aflorado, mas, claro, o seu potencial de ganho ele é muito maior. Mas esse investimento não teria acontecido se a gente já não conhecesse o setor e soubesse que ele é de margens generosas, excelente gerador de caixa e que com um controlador que também gosta de receber dividendos. Sim. Né? Então, tudo isso contribuiu para que a gente colocasse lá o Unipar na carteira de oportunidades e o negócio acabou dando muito certo, né? Mas para quem está começando, eu diria assim, a desvantagem, vamos dizer assim, é você lidar com o próprio espelho, com o seu próprio ego, de você ter que ser um bom perdedor, principalmente para o CDI no curto prazo. Dificilmente no início você vai conseguir bater. Agora, quando você vai fazendo a coisa consistentemente, de novo, dando tempo ao tempo e reinvestindo, incorporando essa carteira, naturalmente, sem dúvida nenhuma, você começa a ver grandes vantagens, principalmente ali, você não tem tantas oscilações de patrimônio, né? São empresas mais estáveis, que entregam algum nível de crescimento, mas que conseguem remunerar também muito bem os seus acionistas. Então, começa fazendo arroz com feijão bem feito. Depois, quando você tiver já alguma experiência, algum capital a mais, né? Já passou por uma ou duas crises, aí você experimenta aí para um case de oportunidade, né? Porque a chance da sua sobrevivência na bolsa ela é muito maior. Então, acho que não é uma questão de competição, né? É uma questão, de fato, de sobrevivência, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, acho que essa pode ser uma desvantagem para o investidor que está começando, né? Essa ansiedade de querer ver o resultado logo, quando você precisa do tempo aí do juro composto para começar a ver algum resultado. Perfeito. Você tocou num ponto importante quando comentou sobre o Unipar, barreira de entrada. A gente tem algumas empresas na Bolsa que seguem passando por dificuldades. Só que a barreira de entrada é muito alta. O Unipar, um dos pontos críticos do segmento é o transporte. Sim. Então, os caminhões muitas vezes têm que ser resfriados no meio do caminho, se tem um congestionamento, alguma coisa. Então, a gente tem essas características de empresas com barreira de entrada alta, são empresas, e lógico, de mercado perene, são empresas que muito possivelmente vão trazer alegrias futuramente. Sem dúvida nenhuma. Mas aí não tem o componente emoção.
que é o que muitas pessoas buscam na bolsa. Pois é, mas essa continua no P lá do início, né? Pois é. Tem que ter a paciência para o Exatamente. investimento e ir se maturando ao longo do tempo. Exatamente. E esse imediatismo prejudica depois, lá na frente, né? Aí depois lá com seus 60, seus 70, não adianta dizer que deveria ter tido paciência. Exatamente. Agora, um tema um pouquinho mais polêmico aí, mas que a gente enxerga acontecendo no mercado sempre. Sempre, talvez eu tenha dado uma exagerada. Mas a gente escuta bastante. A gente vive ainda num país de rentistas. Sim. Então, é discrepante o valor que se tem em renda fixa para o valor que se tem em bolsa. A gente não consegue nem fazer um paralelo disso hoje no Brasil. E por muito tempo se falou que é o fim da era dos rentistas. Aí o fim da era, daqui a pouco a gente vê Selic lá em cima de novo. Fim da era dos rentistas, Selic lá em cima de novo. Mas a gente sabe que, falou agora há pouco, no longo prazo vai bater o CDI. E hoje a gente consegue, ainda em 2024, desafio, ainda em 2024, a gente consegue pegar empresas que são capazes de pagar em dividendos mais do que investimentos de renda fixa? Sem dúvida, tá? Mas eu digo isso com o adendo de que é difícil você fazer essa comparação ano após ano, né? Eu acho que você precisa ter aquela zona de arrebentação para você começar a ver resultados mais robustos, né? Porque as pessoas tendem a comparar ali o valor da taxa Selic diretamente com o valor do dividend yield. É você comparar banana com maçã. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Então, para que eu vou investir com o método Barsi de dividendos se vocês procuram empresas que pagam no mínimo 6% em dividendos? Porque esses 6% são reais. O dividendo é uma métrica real que deriva do lucro que, por sua vez, já foi, ao longo do balanço, corrigido ali por inflação, né? Então, é uma métrica real que você deveria comparar com a taxa de juros real, não com a taxa Selic, né? Com a vantagem de que, pelo menos por enquanto, o dividendo ainda não é tributado, né? Então, você tem aqui ainda uma vantagem tributária e, sem dúvida nenhuma, você tem muitas empresas que remuneram acima do CDI. Mas, de novo, você precisa ter aquela paciência para você ir construindo o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes, quando você olha em percentual, a hora que você vai ver o dinheiro caindo na conta é tipo R$10. Você fala, pô, não é possível. Tô correndo todo esse risco aqui para ganhar R$10 no início. Deixa, esse negócio de bolsa é um cassino, não é para mim. Então, enfim, você precisa traçar um plano para você entender quanto você pretende receber lá na frente, em média, em renda, e começa a conta de trás para frente. Se eu quero essa renda, quantas ações eu preciso de XXX empresa? E aí você faz a conta reversa, descobre a sua meta e fala, bom, se eu tenho 100, 1.000, 10 mil reais para investir por mês, independente do valor, né? Em quanto tempo eu atinjo essa meta? Então, sempre assim que você se programa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa narrativa de que a Bolsa, nos últimos 10 anos, não ganhou do CDI, ela é facilmente derrubada, tá? Na minha opinião, porque a gente não investe em Bolsa. O Ibovespa é um índice ali, que inclusive ele é um índice, não digo que é um índice ruim, mas é uma cesta ali meio descompensada, né? Ali dentro tem tanta coisa ruim, né? Até pouco tempo tinha Americanas e Gol. Pois é, assim, além de ter algumas coisas ruins, o peso, ele não é muito justo na minha opinião. Se você tiver ali, tirar Itubi, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Ambev, Petrobras, acabou o índice. São essas 5, 6 empresas que determinam para onde o índice vão e são, boa parte delas, ou financials ou empresas de commodity. Então, se você diversifica entre aqueles outros 5 setores, né? Você tem negócios mais resilientes. Ele é muito mais comparável com o IDIV, por exemplo, que é o índice de dividendos, que sim, nos últimos 10 anos bateu o CDI, né? Então, o Ibov só no setor financeiro tem quase 30% do peso. Pois é. Então é um índice meio disfuncional, vamos dizer assim, que eu acho que também não serve de parâmetro para você comparar com o CDI, né? Agora, claro, são níveis de riscos diferentes, né? A bolsa é para todos, mas nem todos são para a bolsa. Eu acho que tu já tocou um pouco no assunto, mas eu tenho uma pergunta que me fazem bastante. Se é possível, quando a gente vende estratégia de dividendos lá na fase, a gente conversa, olha, esse formato, tem que ter resiliência, tem que ter paciência, vamos reinvestir nos dividendos, então tu não vai
mesmo que teu aporte inicial seja um pouco mais alto, não é para sacar isso aí. Isso. Tu ainda não está vivendo de dividendos. Exato. Vai trabalhar. Deixa os dividendos fazerem o seu juros compostos ali. Por quê? A gente foca que é possível se aposentar com dividendos. E, obviamente, eu já sei a resposta, mas é possível se aposentar com dividendos? Plenamente possível. Plenamente possível. E eu sempre digo também para o pessoal que chegou nessa fase 50 a mais, né? Eu sempre recebo perguntas do tipo: meu Deus, ainda dá tempo, mas o Barsi disse naquele estudo inicial dele, Doações Garantem o Futuro, que precisa de 30 anos. Eu não tenho 30 anos. Mas você não precisa de 30 anos para começar a ver algum resultado, claro. Se você não tem tanto o fator tempo a seu favor, você precisa ter o fator aporte a seu favor, o que geralmente é uma verdade. Se a gente pega as estatísticas da Bolsa, os maiores aportes médios mensais são dos investidores nessa categoria, nessa faixa etária, com mais de 50 anos. Claro, porque com 50 anos, quem não queria ter com 20 anos a experiência que tem hoje com 50? Tanto de gente que me fala: Luiz, se eu tivesse conhecido vocês antes, se eu tivesse a minha mentalidade de hoje, mesmo com pouco dinheiro que eu tinha lá atrás, cara, olha o tanto que eu já teria evoluído e hoje eu não precisaria tirar tanto do meu bolso, né, para colocar em forma de aportes. Então, mesmo se você achar que não dá tempo para você, plante a semente para suas próximas gerações. Comece isso, ensine. Ensine em casa os filhos. Claro, porque... abre uma conta pro filho, né? Exatamente. Se ali. você acha que não dá tempo para você, faça para as futuras gerações. Ensine, tira passe do pique isso. do banco e bota em uma ação. Tira dessa poupança, caramba, o tanto de gente que investe, assim, faz as suas contribuições previdenciárias lá para um fundo que nem bate o CDI e faz lá religiosamente e não consegue fazer a mesma coisa com as ações, que é o que a gente propõe. Você não tem que comparar as suas ações, a sua carteira previdenciária com o seu CDB. De jeito nenhum, ou com a sua LCA. Você tem que comparar com o fundo lá de previdência que você aportou todos esses anos, por exemplo. Sim. Né? Porque é a mesma premissa. É a mesma premissa. Então você tem que virar um acumulador de ações, mas sem dúvida nenhuma é possível sim se aposentar com dividendos. Então, agora a gente já sabe que é possível se aposentar com bolsa, com boas ações, recebendo dividendos regulares. Mas que esse dever de casa deve ser feito. Deve. Tu disse, beleza. Pode ser que não dê tempo para mim, que já estou uma idade um pouco maior, mas para os meus filhos é possível ainda. E começar essa cultura de se investir, de não depender mais que o governo te aposente. Eu acho que é uma coisa que vocês batem bastante, né? E cada vez essas gerações que estão chegando têm que ter essa consciência de que não precisa depender do governo para nada. Aliás, quanto menos tu depender, melhor. Então faz o teu, investe com cautela, obviamente, mas um plano bem feito te garante o futuro lá na frente. Então, exatamente, a gente tem essa possibilidade. A nossa geração, eu acho que é uma geração que tem tanto acesso à informação, a informação está tão simples de se pegar e de se executar, e que então deixa um pouquinho de ver uma história ali e tal, e vai estudar. Deixa de seguir esses Instagram de fofoca que você vai ver quanto tempo vai sobrar na sua agenda aí, né? Exatamente, sempre sobra. Em 2024, qual é o setor que tu acredita que vai ser o destaque da Bolsa? E vou te exigir um pouquinho mais ali do que os dividendos e tal. Com esse cenário macro, corte de juros nos Estados Unidos, corte de juros aqui, a gente já sabe que vai acontecer. A gente não sabe exatamente quando, mas vai acontecer. Quais os setores que tu acha que vão se destacar? E se esse setor que vai se destacar também se encaixa na política de dividendos? Legal. Olha, é difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, né, para 12 meses, que é um período muito curto. Geralmente esse tipo de previsão ela envelhece muito mal, né? Porque de vez em quando acontecem algumas coisas imprevisíveis aí que acabam fazendo preço que são independentes da qualidade dos ativos, né? Mas enfim, olhando para o cenário que está se delineando, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, talvez eu nem falaria de um setor específico, mas eu acho que perfis de empresas que estão ali um pouquinho mais alavancadas. Então, a tendência agora caindo a taxa de juros, enfim, câmbio melhorando,
Eu acho que para boa parte dessas empresas que trabalham alavancadas, você tem ali um alívio muito grande, né? E a sua estrutura de capital acaba ficando um pouco mais leve. Então, por exemplo, das empresas que a gente gosta, que acabam se beneficiando, você tem ali as transmissoras, até as geradoras, né? Que muitas delas passaram por um ciclo agora bem robusto de investimentos, né? Então, citando a S Brasil, por exemplo, que é uma empresa que está na nossa carteira, tende a se beneficiar muito com esse cenário de queda de taxa de juros, né? Então, obviamente, você pagando um serviço de dívida menor, você sobra mais lucro lá no final. Portanto, você está um pouquinho mais flexível para você distribuir um pouquinho mais de dividendo, né? Então, acho que, via de regra, vão se beneficiar empresas que estejam mais alavancadas no momento, né? Então, eu gosto bastante de sempre falar do setor de transmissão, porque, independentemente do seu perfil, se você for mais conservador ou não, você consegue entender claramente quais são as vantagens competitivas desse tipo de empresa, né, que atua nesse segmento. Então, falando especificamente de transmissão, a gente claramente tem um mundo de oportunidades aí, greenfield, né, porque nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, a diversificação da nossa matriz energética, ela foi muito mais para um lado de novos empreendimentos, né, de portfólios eólicos, que estão ali concentrados na região Nordeste. E o polo consumidor está nas regiões Sul e Sudeste. Sim. Então, você precisa de linhas de transmissão. Tem que chegar até o Sul e Sudeste. Tem que fazer chegar até o mercado consumidor. Então, você precisa ali das transmissoras. Com a vantagem de que são contratos de longo prazo, são contratos corrigidos por IGPM ou IPCA. A maioria hoje é mais por IPCA, né? E são empresas que, geralmente, como eu disse, operam um pouquinho mais alavancadas, né? Então, você tem uma TRPL, uma Taesa que hoje estão operando ali a 4,5 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, elas tendem a se beneficiar com essa queda de taxa de juros, né? E não dependem do mercado consumidor em si, né? Elas são remuneradas ali de acordo com as premissas no momento do leilão, no momento da concessão. Sim. Então, você tem ali receitas previsíveis que dependem única e exclusivamente da disponibilidade da sua rede e não da inadimplência do consumidor, como é no caso das distribuidoras. Então, eu acho que ainda para 2024, o setor de transmissão, apesar de ser um setor bastante conservador, tende a ser um dos grandes beneficiados aí ao longo do ano de 2024. Não só 2024, né? Sim. Mas quando você está pensando para o longo prazo, 2024 e além, né? E toda essa alavancagem que eles fazem no setor de a transmissão em si sempre foi, entre geração, transmissão e distribuição, a mais alavancada, que tem um custo de manutenção não tão alto quanto a distribuição, mas também encara um custo de manutenção um pouco elevado. O serviço da dívida mais baixa tende a refletir por muitos anos, até porque o investimento todo ele acabou já sendo feito, já foram pagas as concessões e tudo mais, e aquilo ali se reflete ao longo de um bom tempo. O que a gente espera é que consigamos manter uma Selic mais baixa por um tempo maior, né? Exatamente. Para que essas empresas consigam realmente... Essa pode ser a surpresa aí ao longo do ano, né? Mas se tudo correr como a gente está esperando aí para o relatório Focus até o final do ano, talvez, quem sabe, já tem gente apostando aí em uma Selic aí abaixo de 2 dígitos, né? E o setor elétrico, especificamente, quando a gente tem uma atividade econômica mais forte, a gente viu o PIB sendo divulgado. Sim. O PIB saiu em 2,9% de 2023. A gente viu o PIB divulgado e a projeção do Focus para 2024 já foi revista 2 vezes para cima do PIB de 2024. Automaticamente a gente tem uma atividade econômica no país mais pujante. E vai ter que usar o quê para passar a energia? Então essas empresas realmente acho que são um grande trunfo aí daqui para frente. Sem dúvida. A gente segue sempre bem construtivo para a transmissão paulista, passou por uns momentos complicados, mas a gente tem algum apreço por Taesa também. Acho que essas são as mais queridinhas da bolsa aí, né? São fáceis de entender, né? Fácil de você entender por que é um case que se sustenta aí no longo prazo. E com essa queda da Selic prevista. Então, tem casas que falam em Selic a 7. Eu acho um pouco exagerado, otimista. né? Um pouco otimista demais. Tem casas que falam em Selic a 9. Entre 9 e 10, né? Entre 9 e 10. Vamos supor que essa Selic fique na casa dos 9.
dentre o rol de empresas que vocês gostam de investir, a gente tem no Best ali o B dos bancários. Uhum. Esse setor também se beneficia com uma Selic em queda, e como que ele se beneficia? Eu acho que ao contrário do imaginário da grande maioria das pessoas, taxa de juros muito alta não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, então também não é bom para o banco. Até porque o banco ele não vive num ecossistema único. Hoje as coisas são Uma entidade separada do mundo. Exatamente, assim, que ele vai poder cobrar o que ele quiser. Não é assim que funciona. Obviamente, quando você... O que é muito importante aqui a gente observar o que aconteceu nesses últimos 3 anos é que não só a taxa Selic subiu para cima de 13, como ela foi muito rápido. Sim. Esse movimento abrupto é que foi extremamente prejudicial, e para alguns dos bancos, como por exemplo Bradesco, Santander, a gente não conseguiu tangibilizar essa grande vantagem dos bancões de terem uma taxa de juros tão alta. Primeiro que a gente teve um grande episódio de default aqui no Brasil, que é a questão da Americanas. Sim. Depois você teve Gol, enfim, você teve várias outras também pequenas, quando a gente fala de PJs médios também, pesando um pouco na inadimplência desses bancos que estavam mais expostos, né? E aí, claro, isso cascateia também para a inadimplência das famílias, que agora já está dando uma melhorada. Então, o ideal seria que a gente chegasse num patamar de taxa de juros e estabilizasse isso. Uhum. Para que você consiga estabilizar, obviamente, o nível de endividamento das famílias. Você consegue calcular melhor o seu risco ali, para quem que você vai tomar o risco para emprestar crédito, né? Então, obviamente que mesmo com a queda da taxa Selic, na minha opinião, os bancos vão se beneficiar bastante, principalmente porque você dá um alívio nesse segmento de pessoas físicas e de PJs médios, né? Você vai dar um respiro ali, o pessoal vai conseguir pagar contas, consequentemente, você tendo um respiro nas provisões, na PCLD, você libera ali um recurso, um capital, para o banco conseguir emprestar, né? Então, acho que o ideal seria não só a gente ver uma Selic um pouquinho mais baixa, mas também um pouquinho mais estável, não com esses picos e vales tão bruscos como a gente viu nesse último ciclo, né? Então, sem dúvida, eu acho que vão se beneficiar sim, apesar da queda. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.